Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Você piscou e eu pulei dos stories direto para a sua TV. Eu sou Naísa Ferreira, mais conhecida nas redes como Doutora Nai, e essa é mais uma edição do Stories na TV. Hoje recebendo duas convidadas super especiais. Aqui ao meu lado eu tenho a doutora Cristine Muniz, ela que é ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, mestre e doutora em ciências médico-cirúrgicas, preceptora de ortopedia do Hospital Geral de Fortaleza, atual presidente da SBOT Regional Ceará e também sócia proprietária da Artroclínica. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Anaís. É uma honra e um prazer estar aqui no Stories com você. Eu digo mesmo, da mesma forma. E aqui ao meu lado eu recebo a doutora Naí Ferreira, ela que é cientista social, ex-servidora aposentada e que vem aí fazendo uma transformação, vai compartilhar tudo com vocês, não é isso, dona Naí? Sim, filha. Como vocês ouviram, ó, filha, é minha mãe sim, eu recebo aqui com muito prazer e muita alegria você, mamãe, para compartilhar um pouco dessa história de sucesso. Obrigada. Doutora Cristine, vamos começar então, começando. Conta um pouquinho para a gente como começou essa sua trajetória com a medicina e da medicina para ortopedia e traumatologia. Bom, essa é uma história super engraçada. A medicina foi um achado, eu sempre gostei de estudar muito e aí eu fiz vestibular a primeira vez para direito. Só que aí eu não passei no vestibular e eu disse, bom, já que eu vou ter que sentar e estudar muito mais, eu resolvi fazer medicina. E ortopedia é uma outra história também longa que vale a pena conversar sobre isso. Eu queria fazer medicina do esporte, mas naquela época não tinha residência. Então, eu gostava muito de cirurgia. Eu adorava reumatologia. Quando eu botei tudo isso no liquidificador, acabou saindo a ortopedia, que é uma mistura de clínica que estuda sistema músculo-esquelético com uma cirurgia que opera sistema músculo-esquelético. Saiu a ortopedia, trata do paciente do esporte, trata do paciente com doença osteomuscular e opera. Olha aí, é assim que a gente vai se apaixonando e a vida vai se formatando de outras formas, né? De outras maneiras. E aí eu ouvi aqui um cientista social e a gente deve estar aqui se perguntando como que dá essa liga entre as ciências sociais e a ortopedia. Como que foi que você escolheu, então, essa trajetória dentro das ciências sociais? A trajetória foi um pouco difícil, mas eu consegui. E eu, nesse momento, o que me levou a praticar bastante esporte, não é bem bastante, um pouco, né? É que eu tive Covid e fiquei internada 20 dias. Quando eu saí do hospital, eu não falava, eu não caminhava e muitas outras coisas que se faz normalmente, eu não conseguia fazer. Daí foi que veio essa consciência maior para mim de que eu precisava fazer algo para mim mesmo. E foi quando, orientada pela minha própria filha, comecei a perceber o quanto que era valioso a gente se movimentar. E daí para cá, isso já tem mais de 3 a 4 anos, que eu continuo indo para a academia, normalmente. Como hoje, por exemplo, foi um dia que eu já fui à academia e me sinto muito bem quando fico malhando. E de lá para cá, a senhora já eliminou quantos quilos? Uns 25 quilos, talvez. Acho que, se eu não me engano, foram 12 quilos só de gordura. De lá para cá, só com a mudança do estilo de vida, fortalecendo a alimentação, fortalecendo a atividade física. Como minha mãe, vocês já viram que ela foi direto ao ponto. Foi esse o motivo de eu ter convidado ela aqui, para a gente bater essa bola entre a medicina e também a uma pessoa que vem aí, como muitos de vocês em casa, com certeza se recuperando de um processo, às vezes convalescendo de uma arbovirose, ou muitas pessoas que também, né, doutora Cristine, ainda estão aí lutando contra sequelas de chikungunya ou de Covid. É muito comum você receber no consultório esse perfil de pacientes que vinha de um processo sedentário, mas está adoecido pelas sequelas de um processo de adoecimento?
Assim, eu achei ótima a colocação da dona Anaí, que ela chama atenção exatamente para isso, né? Algumas vezes a pessoa desperdiça a oportunidade de começar a atividade física precocemente, antes de adoecer, e passa a fazer só após o adoecimento. E é claro que é mais desafiador. Quando você não tem nenhuma doença e você começa a atividade física, essa prática é mais, digamos assim, fácil. É menos dolorosa. Depois do processo de adoecimento, ela é mais desafiadora, porque você precisa sair muitas vezes. E eu tive vários pacientes com Covid que ficaram, como a senhora relatou, que eram pessoas extremamente ativas, alguns até que praticavam atividade física antes da doença, mas que ficaram internados muito tempo, que ficaram na UTI, portanto, perderam muita musculatura e chegaram no meu consultório sem andar, na cadeira de roda. Ficou 20 dias internada, fora o processo de reabilitação, que foi bem no ápice da pandemia, no início, no primeiro mês. Naquela época, assim que melhorava, já mandavam para casa para tratar. Então, assim, ela ainda ficou praticamente 1 ano se recuperando. E até hoje ela vem aí investindo na saúde para não dar brecha para a Covid, né? Existem sequelas ortopédicas que as pessoas apresentam da Covid? Toda arbovirose ela pode ter algum comprometimento musculoesquelético. Algumas têm mais, por exemplo, a zika é uma doença que acomete muito a articulação, dando muitas vezes processos de artrite, processos inflamatórios de articulação que incapacitam de andar às vezes. O Covid ele não é uma doença que afeta tanto diretamente o sistema musculoesquelético, mas indiretamente afeta muito, por várias razões. Primeiro porque tem um neurotropismo, que é isso, o vírus ele se interessa pelo nervo, causando em muitos pacientes dormência, perda de força, fraqueza da musculatura, porque o nervo está acometido. E também porque nos pacientes que tiveram doenças mais graves, que ficaram muito tempo acamado, e qualquer paciente que fica muito tempo acamado em UTI, por exemplo, ele luta com essa dificuldade, que é a perda da musculatura. E hoje a gente sabe que a musculatura é fundamental para andar, para se locomover e para praticar as coisas da vida diária, como a dona Anaí falou. Simplesmente, de repente, eu tenho dificuldade de ir ao banheiro, sentar para fazer xixi, porque a minha musculatura do quadríceps, a minha musculatura do tronco, a minha musculatura de glúteo está fraca. E reaprender, ganhar essa musculatura para voltar para as atividades é fundamental para envelhecer com qualidade. E a gente não está falando só de um processo de envelhecimento, a gente está falando de todas as idades, porque a gente sabe que você em casa com certeza conhece alguém que teve Covid de mais idades, né, de faixas etárias diferentes, e com certeza tem gente em todas as faixas etárias que varia principalmente com o estado de saúde, né, doutora? Assim, o quanto a pessoa estava saudável antes, mas também da gravidade da Covid em si ou de qualquer outro acometimento, como você citou, das arboviroses ou, às vezes, outros processos. Inclusive, a cirurgia também traz esses desafios, o pós-operatório? Traz. Sem dúvida, quando o paciente vai para o tratamento cirúrgico e ele tem musculatura melhor, ele tem equilíbrio melhor, ele já tem um controle, uma consciência corporal melhor, o resultado é muito superior, né? Mas você tocou num ponto extremamente interessante, que assim, a prática da atividade física, ela é fundamental desde sempre. Desde bebê, para aprender a andar. Mas aí, galerinha de casa, presta atenção. Mas quanto mais velho você vai ficando, principalmente depois dos 65, essa prática, digamos, ela para de ser importante, ela passa a ser fundamental. Porque a prática de atividade física na velhice, ela determina um envelhecimento extremamente diferente, mais saudável, mais autônomo, que é o que a gente quer. Nós vamos, a população brasileira, tem envelhecido cada vez mais, a população mundial tem envelhecido cada vez mais. E isso é bem importante da gente destacar, né? E cada vez mais a gente precisa. Os pacientes às vezes me perguntam assim, doutora, e o que a senhora acha de musculação? Aí eu olho e falo assim, não, musculação não é exercício. A pessoa já olha assustada, como assim? Musculação para idoso é remédio. Faz parte da rotina diária e quanto mais o idoso praticar atividade física, melhor ele vai viver com autonomia, com melhor controle de doença, com melhor qualidade do sono, com melhor humor. A musculação, sempre me perguntam, qual o exercício melhor? De fato, a musculação, digamos assim, é mais eficaz e mais direcionada, com mais capacidade de individualização. Entretanto, a prática de qualquer esporte, é importante ressaltar, doutora, mas na minha cidade não tem musculação. O que faço? Qualquer atividade física é melhor que nenhuma atividade física. Doutora, mas eu não estou podendo pagar academia agora. Entra no YouTube,
No YouTube tem vários canais extremamente interessantes que orientam uma prática de atividade física que seja segura, que seja importante, então, alongar, fazer caminhada, bater papo, passear com o cachorro, tudo isso é uma prática de atividade física que Tornar pode... a pessoa já independente e se movimenta também, E né? melhora a musculatura, que é o que a gente quer. É verdade. Lá em casa existe uma frase que eu sempre batia muito, mas dizem que santo de casa não faz milagre. Lá de casa demorou, mas uma hora fez esse milagre. E aí eu dizia sempre, ou você vai investir na saúde, ou você vai investir na doença. Você sempre vai estar investindo em um deles. É importante escolher com sabedoria. Até que chegou um momento que você começou a perceber e resolveu dar o crédito, não foi isso? Você lembra como que você estava fisicamente naquela época? Aí eu praticamente estava sem vida. Eu não tinha vontade de me movimentar, eu não tinha sono, eu não tinha vontade de me alimentar. E tudo para mim era muito difícil. Me locomover, então, era uma dificuldade. Depois que eu iniciei esse tratamento, que eu quero ressaltar aqui que não é somente atividade física, é somado com muitas outras coisas, principalmente a alimentação, a medicação também, e que a gente às vezes acha que, porque eu não tenho condições. Não, todo mundo tem condições, como a doutora acabou de explicar aqui. Depende de ir atrás e conseguir. Você consegue. Pode ter na certeza que você consegue. E eu acho assim, eu imaginava, quando eu era jovem, que ser idoso não tinha dificuldades, mas como é difícil a gente ser idoso. É difícil em todos os sentidos. Quando a gente busca uma melhor qualidade de vida, como é o que eu venho fazendo, aí tudo vai parecendo um pouco mais leve. E eu super indico para todos que estão, neste momento, nos assistindo, que a atividade física é um dos grandes carros-chefe na nossa vida. É legal porque as duas falas estão se encontrando e esse foi um dos objetivos desse momento aqui, pensado com muito carinho para você que está em casa, porque como a doutora Cristine falou, a gente está aqui com um exemplo da terceira idade, mas no consultório todas as faixas etárias chegam por lá, não é isso? E assim, até os 20 anos de idade, a gente ganha massa muscular e principalmente, a gente forma a nossa massa óssea. E eu tenho batido muito na importância dessa qualidade da massa óssea, porque ela pode determinar que você tem ou não osteoporose ao envelhecer. A osteoporose ela é uma doença, principalmente de mulheres, após a menopausa. E o consumo, como a dona Nay bem colocou, o consumo de leite, de queijo, derivados de leite, coisas que tenham cálcio ao longo da vida, bem como a prática regular de atividade física até os 20 anos, é a principal determinante de quanto de massa óssea você vai ter. É claro que é importante não fumar. Pensando em osteoporose, é fundamental. Aliás, eu acho que não fumar é uma sugestão... No todo, né? Para a saúde como um todo, para qualquer detalhe da saúde. Mas a massa óssea ela é gravemente impactada também pelo tabagismo e a prática de atividade física, como a gente ressaltou antes, ela tanto é importante para o ganho de osso, de massa óssea, e aí os exercícios de musculação, caminhada, corrida, pedalada, bicicleta, esses são os melhores exercícios para fortalecimento da massa óssea. Mas hoje a gente sabe também que a prática de atividade física com ganho de musculatura também impacta gravemente na prevenção da osteoporose. Então, sim, quando se é criança é fundamental por um aspecto, e quando se é idoso, como a dona Nay bem colocou, é fundamental para tornar a vida mais leve, mais fácil, para que as atividades de casa simples, como ir ao banheiro, preparar uma alimentação, sejam também muito mais fáceis. As pessoas em casa precisam atentar para isso, porque, como fisioterapeuta, é uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes. Fica difícil, às vezes, vislumbrar uma realidade que você não vivencia. Mas imagina aí, você de casa, viver uma vida onde você precisa de ajuda para tudo, para ir ao banheiro, para se vestir, para se alimentar, para deitar ou levantar. É uma vida de dependência. Então, isso que a doutora Cristine está falando é, sobretudo, também sobre ter independência, mas também
também sobre ter qualidade na sua vida, né? Acredito que nenhum ser humano gostaria de ficar dependente de outro, ainda mais a partir da terceira idade, quando muitas vezes já tantas coisas se alteraram na vida. Então, se a gente pudesse contar para o pessoal de casa, qual seria, se a gente pensasse em todos os ciclos de vida, existe uma recomendação de prática de atividade física para a criança, ou para o adolescente, para o adulto jovem? Como que funcionam essas recomendações? Principalmente você como especialista, né? Você que pega, como eu falei, ela é especialista em cotovelo e ombro, e são lesões bem frequentes, principalmente do ombro, né? E a gente vai já conversar sobre esse assunto. Mas quais seriam, então, essas recomendações hoje em dia, padrão ouro, para todos os ciclos de vida? Então, qualquer prática de atividade física, ela pode ser adaptada a qualquer idade. Esse mito no passado, recentemente a gente falou isso, esse mito do passado de que criança não pode fazer musculação, hoje caiu por terra. Eu sou dessa época, aprendi isso na faculdade. Então, é claro que o que a gente deve pensar é a adaptação do exercício para o indivíduo, porque cada pessoa é diferente, tem gostos diferentes. Então, sempre que me perguntam assim, doutora, qual é o melhor exercício a se fazer? A minha sugestão é o que é mais perto da sua casa, que você gosta, que seja mais barato. Boa! Ou seja, o exercício que você vai de fato praticar. Então, tem pessoas que são mais introvertidas e gostam de um exercício mais sozinho, que não gostam de exercício em grupo. Essas pessoas, geralmente, elas se adaptam melhor a exercícios mais solitários, tipo natação, caminhada, bicicleta, corrida. E já outras pessoas têm muita necessidade de atividade física em grupo, e essas vão se beneficiar muito de jogar futebol, jogar frescobol, jogar beach tênis, que hoje está muito em prática e é interessante. E tem um aspecto interessante também que é preciso chamar a atenção. A prática de atividades físicas em espaço aberto, elas impactam muito na melhora da qualidade do emocional. A prática de exercício que seja em quadra, na rua, elas têm um aspecto de melhorar os sintomas de depressão, de ansiedade, melhoram a qualidade de vida ainda mais que os exercícios praticados dentro de um estúdio ou dentro de um ambiente fechado. Só que mas eu não tenho como praticar exercício na rua. Pratica dentro de casa. Eu não tenho como praticar dentro de casa. Pratica na rua. O importante é que, mesmo que você consiga fazer um alongamento sozinho na sua casa, ou que você consiga passear com o cachorro, você já vai se beneficiar das vantagens que a prática de atividade física traz. É importante você destacar, eu estou muito feliz com a escolha de ter convidado vocês aqui, porque eu tenho certeza que você em casa está curtindo esse papo e está aí entendendo um pouco melhor o que talvez você venha nesse processo de convencimento. Quem sabe você se anima para hoje já levantar aí da cadeira e dar pelo menos aquela volta no quarteirão, como a doutora Cristina sugeriu, dar uma voltinha com o cachorro e já pensar nesse processo do que então é melhor para você. Isso se aplica então a todas as idades. Isso, se aplica em todas as idades e aí, obviamente, quando se é criança, o aspecto do desenvolvimento social, então, esportes de grupo, eles são extremamente interessantes pela socialização da criança, ao passo que, para o idoso, a prática de exercício em grupo ela é extremamente responsável por melhorar a qualidade de vida. Existem pesquisas que mostram que a prática de atividade física em grupo para o idoso, ela chega a ser tão impactante na melhora da qualidade de vida, no controle da diabetes, da pressão e no controle das dislipidemias, tanto quanto o uso de medicação. Para vocês verem o impacto da importância da prática de atividade física em grupo. Doutora, mas eu não gosto. Não gosto de piscina, não gosto muito de praticar em casa. Ok, para você se encaixa melhor a prática de um exercício mais isolado. Entretanto, eu diria, eu só tenho possibilidade de fazer um exercício. Se eu tiver só um exercício para escolher, eu escolheria musculação. É interessante também, porque você comentou isso, né? Essa questão das outras alterações que a gente pode chamar aqui metabólicas. Aquelas que a gente não vê, mas que estão lá no teu sangue, te adoecendo muitas vezes, fazendo você ficar, como a gente fala na saúde, um doente crônico ou dependente de algum tipo de medicação. E quando a gente pensa em medicação, mamãe, eu lembro que você tomava ali, sei lá, uns 20 remédios talvez, ou perto disso naquela época, exatamente por muitas alterações. Você lembra dessa época? Eu lembro, sim. Lembro com muita clareza e também ficou marcado para mim o quanto que não é saudável.
E hoje você ainda está fazendo a utilização de alguma medicação? Faço sim, porque eu tenho um problema que eu tenho que tomar um remédio, um medicamento todos os dias. Aí esse medicamento eu não vou deixar de tomar nunca. Nesse caso é uma doença genética chamada trombofilia, né? Eu não sei se aparece muito lá para você, a gente também pode esclarecer a turminha em casa, mas a trombofilia é uma doença de aspecto, uma alteração genética onde o sangue se hipercoagula. E aí tanto mamãe quanto eu nós temos, só que no caso dela, pela idade, por todos os fatores de risco, ela tem indicação de ficar utilizando a medicação de forma continuada. Eu, no meu caso, só em processos de intervenção, o que não deixa de ser em si mais um convite a se tornar mais saudável, como tantas outras afecções ou doenças genéticas ou não, o que reforça tudo isso que a gente vem falando por aqui. Existem muitos pacientes com outras doenças associadas que lhe procuram com as alterações ortopédicas como consequências desse processo. É mais desafiador de intervir? Então, sim, muitas doenças crônicas, elas estão relacionadas ao impacto em doenças musculoesqueléticas, e é importante lembrar que o próprio COVID, ele era uma doença que causava muito fenômenos trombóticos, que levam, por exemplo, ao que a gente chama de derrame, né? Alguns vírus podem causar esse aumento da coagulabilidade, assim como a trombofilia também pode. E a trombofilia, sim, ela tem formas em que pode haver doenças ortopédicas específicas, como, por exemplo, necrose de algumas articulações, levando a artrose de quadril, ou artrose de joelho, ou artrose de ombro, principalmente quadril e ombro, secundário a essa coagulopatia, essa doença de coagulação que a trombofilia é. E várias outras doenças, podem levar a doenças musculoesqueléticas. Mas, no dia a dia, o que de fato faz muita diferença para ter doença musculoesquelética é o sedentarismo, o sobrepeso e os acidentes. É claro, os acidentes eles não podem ser esquecidos como causa importante. E aí a gente vai voltar de novo a falar a importância do exercício para o idoso, porque o exercício, a falta do exercício, aumenta muito a chance de acidente, de queda, né? E a gente sabe que o idoso, ele frequentemente sofre acidentes, e esses acidentes podem ter um impacto muito grave, como, por exemplo, fraturas do quadril, fraturas do punho, fraturas do ombro. Elas podem ser consequência de uma queda no idoso mais frágil. É interessante, porque a gente fica conversando e, com certeza, são muitas informações num espaço curto de tempo, principalmente para quem está em casa e está aí tentando se encontrar. Eu tenho isso, mas eu também sinto aquilo, porque a gente está falando de pessoas que têm, muitas vezes, ou porque tiveram Covid e estão com sequelas, ou tiveram sequelas, ou porque, como a mamãe, estão na terceira idade, ou porque, como a mamãe, estavam sedentárias, ou porque também estão fazendo a utilização de muitas medicações, ou porque tiveram um trauma, ou porque vieram de uma cirurgia. Então, vocês aí em casa devem estar realmente pensando e refletindo sobre esse assunto, o que faz a gente pensar como o estado de saúde, a prevenção e a qualidade de vida é importante. A gente aqui, como país, precisa começar a olhar mais para isso. A saúde ela é realmente importante, mas não existe nada melhor e também mais barato do que prevenir. E pensando em prevenir, você comentou a questão da atividade física e da alimentação, que reforça muito o que você falou, né? Das alterações do sangue, das dislipidemias, do excesso de peso. E se a gente puder elencar outros fatores, além da prática regular de atividade física e uma alimentação equilibrada, o que a gente poderia trazer aqui como pilares para uma saúde e qualidade de vida? Eu acho que dá para resumir bem fácil essa. Evitar fumar. Evitar fumar é fundamental se você deseja ter saúde, para evitar todos os males relacionados ao tabagismo, que vão desde o envelhecimento da pele a maior risco de cânceres, sem falar nas doenças crônicas, como você colocou, as doenças que a gente chama de metabólicas, que são o diabetes, a pressão alta e a alteração da gordura no sangue, que são as dislipidemias. Então, evitar fumar. Seria a prática número 1, sem dúvida. 2, a prática regular de atividade física. Ela é fundamental em inúmeros aspectos, que vão desde... O que seria essa regularidade, doutora? Vamos esclarecer um pouquinho mais. A Organização Mundial de Saúde diz que é considerado ativo uma pessoa que pratica 150 minutos de atividade física moderada a pesada por semana.
Ah, eu posso então, doutora, fazer só caminhada uma vez por semana de 150 minutos? Pode sim, se essa for a sua situação possível nesse momento, tudo bem, é possível. E eu já tive pacientes que tiveram infartos graves e não morreram pela prática de atividade física, caminhada, 3 horas uma vez por semana. Uau! Às vezes a gente deixa de fazer o possível porque a gente fica idealizando aquele momento de comprar um tênis novo, de se matricular naquela academia, ou de contratar aquele personal e não faz o que está ao alcance, né? Mas continuando, fora a prática de atividade física... Então, mas você perguntou agora sobre o quanto seria desejável de atividade física. Isso. Eu diria que quanto mais, melhor. Então, sempre que... eu posso fazer exercício todo dia? Pode sim. Eu não consigo fazer exercício todo dia, eu consigo fazer 2 vezes na semana, ok, mas aí o ideal é que seja um pouquinho mais de 1 hora, se for só 2 vezes por semana. Se eu já consigo fazer 3 vezes por semana, eu posso fazer só 50 minutos. E, claro, se eu consigo fazer 4 vezes por semana, a prática de atividade física 4 vezes por semana por 45 minutos, ela está de muito bom tamanho. Às vezes, quando o paciente é muito sedentário, e ele realmente vem há muitos anos sem praticar atividade física, a minha sugestão é que fragmente esses horários. Então, às vezes eu pego uma senhorinha de 80 anos que vem com alguma sequela, que teve algum acidente, ou teve um acidente vascular, um evento cardiovascular como um infarto, e aí eu peço para dividir esse exercício, começando 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde, por exemplo. Isso faz com que a pessoa não canse tanto e consiga ter uma adesão melhor. E aí eu vou orientando devagarzinho que essa prática seja aumentada até que chegue naquele volume ideal que digamos, seria pelo menos 150 minutos por semana, tá? Doutora, mas eu não estou conseguindo. Eu só consigo ir 2 vezes por semana. Tá tudo bem. É melhor que não faça, né? Isso, como você bem colocou. O feito melhor que o perfeito. Isso, o feito é melhor que o perfeito. Mas, doutora, eu já consigo. Eu fui aumentando devagarzinho, eu consegui. Então, se a prática de 50 minutos 3 vezes por semana, ela é considerada bem adequada. Então, a gente está aqui falando sobre atividade física, anota aí, atividade física, alimentação, não fumar. Tem algo mais que a gente pode colocar nessa lista? Sim, tem uma coisa muito importante. Repetindo a mesma coisa que eu falo em relação à prática de exercício, é ter amigos e encontrar com seus amigos regularmente. Sabe, quanto mais idoso a gente é, mais ter um grupo de amigos que possa ou ir para a igreja, rezar uma vez por semana. Grupo de oração é uma estratégia que ajuda muito. Muitas vezes, durante no consultório, eu pergunto, qual é a religião da senhora? Eu sou católica. Então, vamos para o grupo de oração. Doutora, não consigo, não. Então, vamos fazer o terço. Doutora, eu sou evangélica. Os evangélicos, eles têm mais essa prática regular de se encontrar, e esses grupos de orações, eles são extremamente eficazes na melhora da qualidade de vida física. Como assim, doutor? Cuidado, o espiritual também impacta profundamente na qualidade de vida, na melhora das doenças emocionais, na melhora da qualidade do sono e, como eu falei anteriormente, na prevenção ou na melhora das doenças metabólicas. São muitos benefícios, né? O que a gente conhece aqui no desenvolvimento humano por ação estratégica, porque é uma única ação que vai ali fomentar diversos pilares. Mamãe, eu lembro que no meio de todo esse processo também, além dessa questão que você estava do sobrepeso, das medicações, das taxas alteradas, você tinha muitas dificuldades para dormir, foi difícil regularizar o seu sono. Você lembra mais ou menos como era esse processo? Antes de você ter que adotar o famoso remédio para dormir, aquela época... você comentava que tinha muita dificuldade para sentir que dormia bem. Como que era teu sono? O meu sono era muito leve. Eu dormia pouco e o pouco sono que eu dormia era muito leve. Parecia assim que eu estava acordada ao mesmo tempo. E ainda dormia pouco, né? Eu lembro que você falava que se dormia cedo, acordava-se no meio da madrugada. Se dormia tarde, perdia o sono. Ou então chegava de manhã e tentava dormir e não conseguia, até adotar a medicação, né? Exatamente. É isso mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. Existe uma relação direta da atividade física com a qualidade do sono?
Existe uma relação direta da qualidade física com a regularidade ou com a qualidade do sono, e olha que bola de neve que é. Quando você dorme bem, você acorda mais descansado, consequentemente mais disposto, tem mais condições de fazer atividade física e aí dorme melhor. Então vejam que é um ciclo virtuoso, por assim dizer. Quando a pessoa começa a fazer atividade física, ainda que... Doutora, e qual a idade boa para começar? Qualquer idade vale a pena. Doutora Cristine, você pratica atividade física? Pratico musculação, é claro. Adoro a prática de atividade física. Venho fazendo musculação há mais de 20 anos. E tem um detalhe, eu sou ortopedista. Então, eu faço cirurgias demoradas e cirurgias pesadas. Então, se eu não estiver praticando atividade física, eu canso, eu sinto dor. Não vou dizer que seja fácil numa vida corrida como a minha. Eu trabalho todos os dias da semana, muitas vezes até à noite. Então, é desafiador. Entretanto, de tanto ensinar os pacientes que isso era fundamental, eu acabo me convencendo todos os dias quanto é importante para mim, e aí eu priorizo. Uma coisa que é importante para o idoso, principalmente, é ele enxergar que... Eu tenho uma história super engraçada. Tem uma paciente minha que ela tem uma artrose muito grave no joelho e ela pratica hidroterapia lá com a gente na nossa clínica. E ela diz assim: doutora, meu marido olhou para mim e me perguntou, mas no dia do meu enterro, primeiro você vai para a hidroterapia? Daí ela respondeu, claro que sim. É o que me dá qualidade de vida. Senão eu não tenho nem como ir pro enterro, né? Então. Eu achei legal você falar isso, porque hoje mesmo de manhã em casa eu tinha um compromisso com o Davi, que normalmente a mamãe acompanha. E aí ela olhou e disse, não posso ir porque eu tenho personal, né, mamãe? E aí ela preservou e entendeu, virou essa chave na sua cabeça, então? Virou. Se for uma grande necessidade, aí eu troco. E continuando então, você faz há 20 anos, isso também traz um impacto maior? Traz um impacto enorme, né? Às vezes os pacientes dizem assim, doutora, mas você é tão novinha, mas realmente, aparentemente, a prática regular de atividade física parece melhorar o envelhecimento do DNA. E aí isso acaba levando realmente a um aspecto de maior juventude. A gente não pratica atividade física pelo aspecto estético, a gente pratica atividade física para ter um envelhecimento saudável. Entretanto, como efeito colateral, eu diria assim, a gente tem o ganho desse aspecto de maior juventude, especialmente por conta da preservação da qualidade da musculatura. E aí eu pratico, sim, não vou dizer que é fácil, mas eu tento ir pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Fazer os 150 minutos, né? Exatamente, fazer os 150 minutos por semana. E eu sei, na época que eu estava terminando o mestrado, eu fiquei 3 meses sem praticar atividade física. E, nossa, foi muito desafio. Eu vi no dia que eu defendi, no dia seguinte, eu vi o quanto melhora o cansaço da musculatura, o estresse, a qualidade de uma noite de sono melhor, dormida. Então, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, eu pratico regularmente, obviamente, que a gente vai mudando. Às vezes eu já fiz treinamento funcional na praia, que como eu falei... Ai, que gostoso. A gente tem um litoral tão lindo, né, para isso. Muito bom. E o treinamento funcional na praça ou na praia é uma prática que mistura exercício em ambiente aberto, exercício de grupo e exercício aeróbico com exercício de fortalecimento de musculatura individualizada. Ou seja, é uma prática extremamente interessante, principalmente que você pode fazer no adolescente, que está ganhando consciência corporal, você pode fazer no idoso, que está se preparando para estar treinado funcional, para as atividades funcionais do dia a dia. Então, é outra prática. Eu adoro a prática de ciclismo, eu adoro pedalar, mesmo que seja indoor, tipo aulas de ciclismo na sala de aula. E então, eu gosto de um monte de coisa. Infelizmente, eu não consigo fazer tudo que eu gostaria. Mas, pelo menos... 150 minutos estão ali. Eu estou tentando garantir. E existem cuidados também com a sua alimentação e com a qualidade do seu sono, por exemplo? Acho que a dona Anaí já chamou a atenção para isso. Uma alimentação saudável, ela impacta gravemente na qualidade de vida. Eu adoro tomar uma cerveja, eu não posso? Claro que pode, com moderação. Eu gosto de comer uma coisa frita, eu não posso? Sem dúvida, tudo que se fizer com moderação, porque também tem uma fala minha que eu gosto muito, que é, para que a gente vai viver se não pode fazer nada do que gosta? Só que
Isso tem que ser encarado de uma maneira saudável, como um adulto deve pensar. Como assim? Eu gosto de comer torresmo. Eu evito ou eu faço de uma forma não regular, uma esporádica. Eu como torresmo de 15 em 15 dias, por exemplo. De vez em nunca, né? O famoso de vez em nunca, uma vezinha perdida. É uma vezinha perdida. Eu adoro bolo, eu posso, eu tenho diabetes, eu posso. Eu devo escolher bolos que sejam sem açúcar, de preferência com adoçante, ou evitar comer, ou comer um volume menor. Na verdade, é assim, a gente não precisa abrir mão de nada, a gente só precisa ter moderação e um consumo razoável. Eu tenho pacientes que emagreceram sem fazer dieta nenhuma, só diminuindo a quantidade de alimentação ao meio. Pacientes que começaram a se educar a comer menos e comer com mais coisas saudáveis. Então, não é que eu digo que não precisa fazer dieta. É claro que a dieta ela é interessante, ela é desejável, principalmente se você não tem noção. Mas só o fato de diminuir a quantidade, o volume de calorias, diminuindo assim a quantidade de alimento ou substituindo por coisas mais saudáveis. Então, regularmente comer frutas e verduras, isso já impacta positivamente tanto no envelhecimento saudável quanto na qualidade de vida. É bem legal, porque a gente fica refletindo o que a gente pode melhorar também que a gente está fazendo, assim como começar a fazer aquilo que a gente ainda não está fazendo. O uso excessivo de telas. A gente estava batendo uma bola aqui no intervalo, falando sobre isso. Como a gente vê hoje também pessoas idosas fazendo utilização excessiva e ficando cada vez mais sedentários. Dentro do perfil do seu consultório, se a gente pensar nesse público específico da terceira idade, você observa que essas pessoas têm realmente feito a utilização de mais tempo de telas? Assim, isso é verdade. De fato, muitos idosos passaram a passar muito tempo no celular, assistindo filme ou jogando, mas é importante chamar atenção para isso. Qualquer coisa, da mesma forma que nós falamos que na alimentação tudo é possível, é claro que o uso de telas é possível e desejável para o idoso, porque ele passa a usar aplicativo, passa a se comunicar com o filho que mora fora, passa a fazer uma transação bancária pelo telefone. O que é importante, digamos assim, tomar cuidado, não passar tempo demais, porque o punho vai forçar, a gente passa a ter tendinite relacionada a isso, tendinite de dedo, tendinite de punho, tendinite de ombro. A cervical reclama muito, então uma coisa que eu chamo muita atenção é o cuidado, porque a postura da cabeça ao usar celular, ela é muito desfavorável para a cervical. A gente aborda e vê isso com muita frequência. O idoso tem mais artrose, fica muitas horas olhando para baixo, como quem está usando o celular, acaba sentindo dor no pescoço. Então, evitar muito tempo. Bota um timer, fica 50 minutos, parou 50 minutos, dá uma volta, bebe água, faz ao banheiro fazer xixi, enfim, faz as coisas que deem um tempinho, faz um alongamento e depois voltem. Não sugiro que o idoso não use o celular. Eu sugiro, assim como todos os outros hábitos, que tenha moderação, que faça sempre tendo intervalos. Isso também é verdade para o adulto que trabalha no computador ou no celular há muito tempo. É importante ter esse cuidado de ter intervalos, pausas regulares, para que a pessoa possa fazer um alongamento, caminhar, toma uma água, vai ao banheiro, enfim. Muda um pouco a postura para não se lesionar. Olha só, a gente já falou da importância da prática da atividade física, da qualidade do sono e da alimentação. Mamãe, além da diminuição da utilização de medicamentos, da melhora da qualidade de vida e etc., você pensa em mais alguma coisa que você sente que passou a fazer na sua vida, que te trouxe mais saúde, mais tranquilidade e mais qualidade de vida? Tem alguma outra atividade? Tem sim. Eu trabalhava bastante quando era mais jovem e muitas vezes eu esquecia de mim. Como a doutora falou, nós não somos só aqui, vamos dizer, o corpo. Nós também temos a nossa alma, o nosso espírito. E eu vinha esquecendo dessa parte espiritual. E, ultimamente, depois que eu me aposentei, principalmente, eu tenho me voltado bastante para essa parte espiritual, que é de tão fundamental importância na vida de todos nós. É bem legal porque as falas vão se comprovando aqui com a teoria, né? Você recebe no consultório também pessoas que às vezes você observa que
tem, de repente, uma religião, mas não tem a prática e que isso pode trazer melhorias, como você tinha comentado. E além da parte religiosa, do sono, da alimentação e da atividade física, você poderia destacar mais alguma coisa, ou você considera que esses 4 elementos já seriam suficientes para a gente ter mais qualidade? Eu diria que se o indivíduo consegue adotar esses 4 elementos, a vida... E o cigarro, né, também, que você comentou. E a vida saudável está garantida, com certeza. E aí, galerinha? E quanto mais precoce, melhor? Quanto mais precoce, melhor. Agora, tem uma coisa importante que a dona Anaí chamou a atenção, que vale a pena ressaltar. É tudo um ciclo virtuoso, como eu falei anteriormente. O que acontece? Quando se pratica atividade física, você começa a produzir hormônios que estão relacionados à melhora da vida. É como se você estivesse tomando um remédiozinho, uma pílula, só que uma pílula para dormir, uma pílula para melhorar o humor, uma pílula para ter menos desejo por comidas gordurosas. Então, sai desencadeando um monte de efeito positivo, porque nosso corpo... ele consegue produzir hormônios para todas essas coisas boas. Por exemplo, nosso corpo remédio produz hormônio para aliviar a dor. Só que, se eu venho sentindo dor há muito tempo, eu passo a ter menos capacidade de produzir uma quantidade de hormônio de alívio de dor que seja suficiente. Então, eu passo a tomar mais remédio. Então, vejam como vai desencadeando uma cascata de coisas boas, porque eu pratico exercício, eu durmo melhor, eu tenho mais vontade de ver meus amigos, meus filhos, meus netos, eu consigo botar meu neto no braço. E eu consigo desejar menos comer coisas não saudáveis. E o consumo de água também é interessante. Boa, boa. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Especialmente os idosos, a gente tem que chamar muita atenção. Porque mesmo no nosso clima mais quente, em pessoas em clima mais frio tem esse desafio ainda mais, às vezes a gente esquece de beber água. Porque se ocupa, vai trabalhando muito. Ou acha que bebe e não bebe, né? Ou acha que bebe e não bebe. Então, avaliar e ter bem, digamos assim, contabilizado ao longo do dia a quantidade de água que bebeu também é uma coisa importante. A gente precisa aí beber uma quantidade razoável e esse volume depende do tamanho da pessoa. Então, consumir água regularmente também é uma outra coisa que eu sugiro. Sendo que é importante lembrar que no idoso, principalmente se ele tiver diurese noturna, fizer xixi durante a noite, esse consumo de água deve ser limitado ali até 5, 6 horas da tarde. Depois disso, é melhor diminuir para que não faça muito xixi durante a noite, que pode levar a acordar. Aumenta o risco de queda durante a noite. Não é infrequente idoso que cai porque levantou para ir ao banheiro durante a noite. Levantou ali com sono, né? Às vezes no escuro, né? Não viu um móvel, um tapete, alguma coisa, né? Exatamente. A SBOT, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, ela tem um projeto chamado Casa Segura, que são todos os cuidados que o idoso precisa ter, ou uma casa que tenha idoso precisa ter. Que máximo! Evitar tapete, evitar animal de estimação que seja pequenininho para não se enroscar no pé do idoso, ter sempre uma fonte de luz perto da cama, porque se for para levantar durante a noite é melhor deixar, mesmo que seja uma luzinha direta ou uma luzinha baixa, mas ter alguma luz que ilumine o caminho para evitar cair. Todas essas são medidas. Ter corrimão no banheiro, evitar piso muito liso em casa de idoso. Todas essas são medidas que podem proteger o idoso de cair e, consequentemente, ter uma doença que possa, inclusive, o levar a falecer. Eu sei me alimentar melhor. Eu tenho uma qualidade de vida melhor também. Eu faço esse exercício, como a doutora falou, a respeito da meditação. Não sei até se seria assim, muita coisa da minha parte, mas eu medito começando com Deus. E como me alivia, porque eu sou uma mãe que, como muitas outras mães como eu, estão no mundo. Papai do céu precisou do meu filho. E o meu filho virou uma estrelinha. E eu medito muito depois da partida do meu filho. Está completando 11 anos, mas para mim, na minha alma, no meu coração, é como se tivesse sido hoje. Eu lembro do meu filho com toda a frequência, todos os dias que Deus me dá. Eu respiro essa saudade, mas que
através de Deus, que eu considero que foi através de Deus, porque foi através de Deus, eu consigo falar, eu consigo meditar e não chorar. Nesse momento, já chorei muito. E a emoção chega na voz dela, eu tenho certeza que chegou aí em casa e com certeza também muita gente que está assistindo a gente se identificou também com essa fala. Eu tenho uma sugestão, olha, a vida é hoje. Pratique atividade física, saia com seus amigos, cultive boas amizades, cultive bons relacionamentos na família e tudo isso você consegue melhorar se você tiver com saúde. Muito obrigada pela sua presença, foi uma alegria ter você aqui. Mamãe não tem Instagram, mas se alguém quiser mandar uma mensagem para ela, pode falar comigo, vou colocar o meu Instagram aqui embaixo, @doutoranai. Pode mandar que eu repasso para ela. Mãe, muito obrigada pela tua presença também. Ô filha, eu que agradeço esse momento ímpar. A gente fica por aqui e até o próximo programa.